Olha, é uma honra começar a falar sobre esse assunto na frente de Ernesto Rabercor, né? Porque pelo pouco contato que eu tenho com ele, nesses momentos preciosos, as nossas terças-feiras, eu vejo que o sucesso que ele tem se deve à paixão. Então eu falo de boca cheia. Empreendedorismo está relacionado à paixão, principalmente nesse período que nós estamos passando. Porque se o empreendedor ele não é apaixonado pelo projeto dele, pelo conceito do negócio, pelo produto, pelo serviço, ele não consegue passar pelas agruras que nós estamos passando. Quando você entra num negócio, num viés racional, que é quando você de fato imagina, bom, esse negócio vai me dar tanto de faturamento mês, eu vou ter aí um prolabore X e isso contempla a minha vida e é isso que me move. Quando você chega nesse momento de crise, onde aquilo que não era previsto acontece e você tem que se utilizar de outras informações, recursos, você tem que virar noites, você tem que sacrificar aquele teu dia a dia, aquela tua rotina, você tem que fazer parcerias, você tem que buscar capital, enfim, se você não tiver paixão, você não consegue de fato tocar isso. Eu tenho um trabalho que chama Saia da Operação, que é justamente onde eu incentivo empreendedores de pequenos negócios a deixar a operação e partir para o estratégico. Mas, Lara, o que isso tem a ver com esse assunto? Então, agora eu vou te explicar. Estudando o comportamento do dono de pequeno negócio que não sai da operação, eu percebo, né, e é claro, através de pesquisas, né, das fontes que eu fui buscar, que é um mito a questão do empreendedorismo por, digamos, algo que você de fato teve uma grande ideia ou que você teve aquele insight que ninguém pensou. A maior parte de nós, infelizmente, acaba empreendendo porque é aquilo que a gente faz muito bem. Só que aí é um perigo, porque na realidade você fica de olho somente no técnico, você não assume o papel de estratégico, você não assume um papel de gestor, e aí você não consegue ver outras possibilidades, que é escalar o seu negócio, que é você ter outras formas de receita. Antes de entrar aqui, eu estava conversando com uma cliente que está, de fato, muito perdida em relação a novas perspectivas e o que ela pode fazer diante de um negócio tão afetado como o dela. E ela só está, de fato, conseguindo passar por tudo isso porque ela gosta muito do que faz, ela acredita no projeto. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que se você não se desdobrar em relação ao seu papel de empreendedor, assumindo frentes que até então você não assumia, mas tudo isso tendo como pano de fundo a sua paixão, que hoje nós sempre falamos da palavra propósito, e nós temos aqui inclusive o Maurício para falar um pouquinho melhor de propósito, como coach que é. Então, na realidade, é isso. Na realidade, é a mão que balança o berço. É quando você se faz a pergunta, por que eu faço o que eu faço? Por que eu tenho o que eu tenho? Se você tem respostas contundentes para isso, isso está atrelado à sua missão. E quando a gente fala de missão, a gente fala de paixão, de propósito, daquilo que te faz acordar todos os dias e que não se chama despertador. Então, a minha singela opinião diante de pessoas muito importantes nessa mesa, somos todos empreendedores, mas principalmente à frente do Ernesto, que é um exemplo de empreendedorismo, eu acredito que devemos escolher empreender por paixão e nunca pelo ganha-pão. Isso é consequência. Ernesto, que honra ter a bola levantada assim pela musa da liderança do empreendedorismo da Baixada Santista. Vou te falar, olha, e depois ainda o Santucci vem falar das minhas falas para ela. Ah, meu Deus. Antes de passar para você, ainda com o Santucci, o que ela falou, eu acho que faz total sentido. O grande problema que eu vejo, e essa é uma dúvida que eu tenho, e por favor, me ajude. E o começo? Porque o começo, normalmente, é numa estrada esburacada, é sozinho, sem luz, e muitas vezes sem dinheiro e sem ajuda. E nesses casos, como tentar ignorar o fator dinheiro, buscar somente o dinheiro e trabalhar também com a paixão? A gente percebe que, geralmente, a gente resolve empreender, a grande maioria do brasileiro, e eu falo do micro,
menor de todos os empresários é a hora que dá dor de barriga. É a hora que eu perco o emprego e, no desespero por não ter outra coisa que fazer, eu vou descolar uma receita de bolo antiga, eu vou descolar um pastel diferente que a minha avó, minha tia fazia e vou tentar colocar isso no mercado. Geralmente é isso. A pessoa sai para empreender no momento em que ela não tem uma outra opção, ou pelo menos ela não vê uma opção. E é nessa hora que ele quebra. É nessa hora que ele não está preparado. Porque empreender, depois do Ernesto, né, pela experiência que ele tem, ele pode completar. Eu tenho que ter uma reserva para eu me preparar os primeiros dias. Eu tenho que ter um X para que no final do mês eu pague as minhas contas e o que eu receber eu reinvista na minha empresa para que lá no futuro eu vou ter o retorno. E a maioria do empreendedor no Brasil, ele vende o almoço para comer o jantar. O que ele vende hoje é para pagar a conta de ontem, não é para fazer a empresa dele crescer. Então, ao meu ver, né, o maior problema do empreendedor do Brasil é o desespero de que tem que dar certo, porque se não dá certo, vai para o SPC. Tem que dar certo, porque se não der certo, eu não vou comer, não vou pagar o aluguel. Né? Infelizmente, é nessa hora que a gente pensa em empreender, no momento em que não existe uma outra opção. Quando lá atrás, no passado, quando eu estava trabalhando, ou quando eu tinha um emprego, se eu tinha uma certa vontade de empreender, e aqui não é só empreender externamente, eu posso empreender para o meu patrão. Eu posso me preparar para que eu cresça dentro da empresa e não corra o risco de ser demitido. Em condições normais de temperatura e pressão, né? Que a gente aprende na escola, o tal do ISA. Né? Se não existe essa vontade, existe a vontade de eu empreender como externamente, como um pipoqueiro, um sorveteiro ou qualquer outra coisa nesse sentido, né? Eu tenho que me preparar antes do momento chegar. Porque na hora do desespero, na hora do vamos ver, na hora do corre que o bicho pegou, a gente acaba não tendo condições de fazer. E estamos fadados a não ter sucesso. O planejamento ele deve ser feito no momento em que as coisas estão estáveis. Eu não tenho que pensar no momento, né? Eu posso usar a razão nessa hora para imaginar o que eu vou fazer, para onde a minha paixão vai me levar. Eu tenho que ter a razão. Eu consigo, talvez, algum sucesso como empreendedor. Mas se for de última hora, se for aquele negócio de ou eu faço, a gente corre o risco muito grande de não ser bem-sucedido. Aí não existe paixão, aquela história de cabana, amor, não vai resolver, que a conta vai chegar. Então, se você imagina um dia que você possa ter que empreender, interna ou externamente, prepare-se antes. Eu brinco muito falando, esteja pronto para e em condições de sempre. Pronto para quê? Não sei. Em condições do quê? De me dar bem. Sempre. Esse tem que ser realmente o ponto a ser pautado. Inclusive, e agora sim trazendo um pouco para você, mestre, a Laura comentou, e aí também agora o Santochi trouxe o ponto justamente de que muita gente ainda, apesar de desenvolver essa paixão e trabalhar em cima dela, e não no que dá dinheiro, única e exclusivamente, mas que muitos acabam vendendo o almoço para ganhar a janta. Que dica você poderia dar para a pessoa que hoje está passando por essa situação? Como é que ela pode seguir a paixão, se é que ela deve seguir? Então, eu acho assim que a gente tem uma vida não muito longa, né? Quer dizer, conforme você vai ficando velho, você vê como passou rápido. E durante essa trajetória, a gente precisa justamente ser feliz. E ser feliz, eu resumo sempre nessa frase.
é você fazer o que você gosta. E principalmente dentro do seu trabalho. Porque você passa 8 horas por dia, pelo menos, dentro do seu trabalho. E isso depende também de muitas decisões que você vai tomando na vida. Por isso, aos jovens, eu sempre recomendo, pense bem, por exemplo, qual é o curso superior que você vai fazer. Porque a gente vem na vida fazendo lá o fundamental, depois o ensino médio, e aí já vem uma primeira decisão fundamental. E aí a gente vê até hoje, né, essa questão dos médicos, quanto sacrifício que eles estão passando, tal, e, no entanto, quantas pessoas realmente decidem, aos 17 anos, que vão ser médicos. E a maior parte, inclusive, se apaixona pela profissão e realmente tem muita felicidade. E dentro da pergunta se é por paixão ou é pelo ganha-pão, sem dúvida que é pela paixão, né? Como a Lara já frisou, o Santucci colocou algumas dúvidas assim, que realmente o ganha-pão também é importante, sem dúvida. Mas aí eu acho assim que quando você faz por paixão, você trabalha tanto, se esforça tanto, se concentra tanto, que o dinheiro vem automaticamente. Talvez não aos bilhões, às fortunas, mas eu garanto que o suficiente para você ter uma vida tranquila. Porque você vai se esforçar, você vai se dedicar, você vai se entregar. E aí tudo dá certo. Independe até do que você passa. Então, é isso que a gente tem que descobrir. E é isso que é tão difícil. Porque, como eu vejo jovens, principalmente, assim, totalmente perdidos, não se interessando por nada. E quando você vê que uma pessoa não se interessa por nada, não é que ela não se interessa por nada, é que ela não achou que ela gosta. E por isso que a gente tem que também se esforçar, analisar, pensar o que me dá prazer. É interessante, né? Nós todos somos seres humanos e é uma espécie. E essa espécie, ela tem tudo em comum, né? A gente pensa, a gente fala, a gente ouve, quer dizer, somos uma espécie super privilegiada. Temos condições fantásticas, né? Principalmente a nossa inteligência. E é incrível a quantidade de pessoas que não conseguem achar o que gosta. E quando eu vejo uma pessoa que não está se dando bem na vida, que está lá, muda de emprego, vai para cá, é deprimida, eu sempre friso isso. Porra, não é possível que você não achou alguma coisa que você goste. Você, quando vai fazer, você não importa se dá muito trabalho, se você vai ter que varar à noite, se você vai ter que estudar para fazer aquilo. Até a parte financeira fica secundária, de tanto que você gosta de fazer aquilo. E aí cabe a cada um realmente, quando encontrar isso, olha, vai em cima. Mesmo que de início aquilo talvez não traga um rendimento, que é o que nós estamos discutindo aqui, eu garanto que na maior parte das vezes, não vou dizer 100%, mas se você estiver fazendo o que você gosta, o dinheiro vem automaticamente. Agora, acho que esse posicionamento do Ernesto, eu acho que foi maravilhoso, justamente porque ele deixa claro que o dinheiro é a consequência, né? E não deve ser, pelo menos, o foco inicial, apesar de, óbvio, sem hipocrisia, todo mundo buscá-lo a longo prazo. Agora, Lara, uma coisa que eu ouço de muita gente é dizer assim, mas também, né, tal pessoa escolheu algo que dá dinheiro, eu atuo com algo que não dá dinheiro. Outra pessoa também trabalha com tal coisa, eu não, eu trabalho aqui. Talvez, para muita gente, o ponto ideal seja achar uma alocação, né? O market fit, o famoso market fit, né? O que dá dinheiro hoje? Essa pergunta, ela traz uma concepção, digamos, muito antiga. Antigamente, na minha época, enquanto jovem, tinham profissões que eram garantidoras.
o médico, o advogado. É claro que existem ocupações aonde o mercado está favorável, não é, hein? Eu estou trazendo o verbo estar, porque não há mais garantias. Não, isso é certo, vai por esse caminho, porque nessa profissão, meu filho, você vai ganhar dinheiro. Isso não existe mais. Eu não sei se eu já comentei aqui, nós estamos vivendo um ambiente que foi conceituado pelos americanos como um ambiente VUCA, onde nós temos aqui o acróstico de 4 palavras, que em inglês, né, o V de volátil, o U de incerto, o C de complexo e o A de ambíguo, o U de incerto em inglês. Eu acho que eu já comentei isso aqui, mas eu faço questão de frisar que isso mostra que não há mais garantias em nenhuma questão. Já visto o que estamos passando, mas principalmente no que tange as profissões. E assim, existem estudos que mostram que as profissões do futuro, e esse futuro é próximo, elas ainda não existem, são impensadas e que elas vão ao encontro de tudo que a tecnologia de fato vai nos proporcionar como novidade. Então, aonde eu quero chegar? Na minha opinião, e eu falo por experiência, né? Cada um fala de um lugar e nesse ponto eu posso falar de mim. Eu penso que é o profissional que faz a diferença, dentre os meus erros e os meus acertos, né? Porém, eu penso que é a tua intenção, o que de fato você quer, o que você deseja, e não necessariamente o meio em si. Se você tem a intenção de fazer a diferença, isso está muito relacionado à questão empreendedora. Você vai ser a melhor pessoa sobre aquilo que você vai se debruçar, independentemente da profissão. E como o Ernesto bem disse, o mercado está atento aos bons. O mercado paga bem as pessoas que, de alguma forma, entregam aquilo que vai gerar um valor agregado para você. O dinheiro está em algum lugar. Cabe a nós trazer para o nosso bolso. Então, quando você é um profissional que está muito engajado naquilo que você escolheu como profissão, independentemente se no mercado dizem que aquelas profissões, de fato, são as garantidoras, o que eu não acredito mais. Mas se você está muito engajado no seu projeto, você sabe que você faz bem, você estudou para isso, as pessoas percebem e falam de você, não tem limites. Por isso que eu digo que o dinheiro é consequência. O Maurício colocou uma coisa muito importante, que é você também precisa estar preparado. Empreender não é se aventurar, os riscos são calculados. Porém, o que precisamos entender é que a paixão, o emocional, aquele feeling, aquela tua percepção sobre esse o caminho, ele está muito atrelado às ações empreendedoras e isso está muito atrelado, inclusive, à sua forma de se portar como um profissional, de você, de fato, ser reverenciado, de você ter um diferencial, das pessoas quererem estar com você, comprar o seu serviço, comprar o seu produto. E aí eu pergunto para vocês, isso não está atrelado à paixão? Né? Qualquer sacrifício que você venha fazer, horas a mais que você tenha que estudar, trabalhar, isso está atrelado à paixão. E a paixão é só pensar em alguém apaixonado. Os olhos brilham, está com um sorriso no rosto, a paixão fica no ar. Então, profissionais engajados são apaixonados pelo que fazem e acabam empreendendo por esse sentimento nobre que é acreditar, ter fé, acreditar que é possível. E aí, volto a afirmar, o resto é consequência. Sendo assim, não há profissão que garanta. Há comportamento. A pergunta já foi em parte respondida pela fala da Lara, mas eu queria jogar um pouco para você, Santucci, porque ela traz um quesito que não é nem assim, eu faço algo que não dá dinheiro. Ela traz algo um pouco maior. A Amanda fala o seguinte, o que fazer quando a sua área, e ela coloca entre parênteses, área artística é desvalorizada, principalmente para os iniciantes que não possuem experiência? Esse é um caso um pouquinho diferente da pessoa que está no mercado que não dá dinheiro, porque pelo menos, por exemplo, professores tem muitos que atuam e que conseguem gerar muita renda, mas tem muitos que ficam naquela linha média. Agora, no caso dela, ela já fala de uma desvalorização. Como é que a gente busca a paixão num caso desse, Santucci? É Ana, né? O nome da Amanda. Amanda, você sabe quando foi que o Van Gogh vendeu o primeiro quadro dele e por quanto que ele vendeu? Quem comprou o primeiro quadro dele? Sabe? A história diz que foi o irmão porque ele estava desesperado. Né? Então, eu acredito, né,
que nada é fácil para todo mundo. Nada vem tão de graça que numa primeira atacada eu resolvo. Né? Quantas vezes, eu vou pegar lá a história do KFC, lá do Coronel Sanders, né? Quantas vezes ele tentou alguma coisa para depois ele vender o frango dele, até descobrir alguém que comprasse. Né? Aquele Chan lá, eu esqueci o chinês do Alibaba, ele também conta que ele foi reprovado em escolas e faculdades e não sei o quê, quis começar um monte de coisa, e só depois de muito tentar, de muito persistir, é que ele conseguiu. Né? Não existe, a meu ver, coincidências, mas coincidentemente, eu estava lendo um livro hoje, e ele fala assim, da agilidade emocional da Susan David. Aí apagou aqui isso. Tá? E ele fala assim no trechinho, que para permanecermos realmente vivos, precisamos escolher coragem em detrimento do conforto, para poder continuar a crescer, subir e desafiar a nós mesmos. Um pouco antes, ela fala assim também, quando dizemos não quero falhar, não quero me vergonhar, não quero me magoar, estamos expressando, né, como eu chamo a Susan, de metas de pessoas mortas. Isso porque as únicas pessoas que nunca sentem desconforto por terem se comportado como idiotas, ou no caso, de terem tido dificuldade para começar, não terem dado certo da primeira vez, estão exatamente no lugar onde você pensou. Né? Então, nesse caso, eu acredito que a persistência é a chave de você atingir o seu status, o nível que você quer chegar. Ah, mas está difícil. Mas ninguém falou que tinha que ser fácil. Ah, mas tenta, vai buscando. Se não deu certo desse jeito, se aprimore, tente de outra maneira. Eu não sei, você fala em artes, eu não sei se é artes plásticas, artes cênicas, que tipo de arte possa ser, tá? Mas se aprimore, busque outras portas, busque fazer diferente do que você fez da primeira vez. Né? O Thomas Edison que fala que ele não falhou 999 vezes, ele descobriu 999 maneiras de que não dão certo. Então, eu acredito muito que a persistência, e antes de ser persistente, ser observador, porque muitas vezes a gente confunde persistência com teimosia. Né? Então, a persistência é a teimosia inteligente. É eu continuar tentando, mas não do mesmo jeito, não da mesma maneira. Eu continuar tentando, buscando alternativas ou caminhos diferentes para eu chegar no meu objetivo. Eu continuar querendo fazer, querendo chegar, mas não de uma maneira talvez tão direta, fazendo uma pequena curva. Se eu não consigo por A, eu vou por B. Se eu não conseguir aqui, eu vou por ali. Mas não desistir. Se for teu sonho e tua paixão, o Ernesto falou legal isso, uma hora vai acontecer, sabe? Então não importa o quanto você não consiga da primeira vez, continua tentando. Se você anda de bicicleta, eu tenho certeza que não foi também na primeira pedalada que você saiu andando sozinha, sem rodinha, não é isso? Eu não sei ainda, mas eu vou te falar que eu levei uns bons quilômetros caindo e cuidando de jardins até conseguir ficar em pé. Ernesto, olhando um pouquinho para você agora, a gente falava um pouco durante o break sobre esse momento que a gente vive atualmente, uma crise muito para muitas gerações desconhecida, talvez nunca existente, né? E esse momento em específico seria então um bom momento para seguir a sua paixão? Então, esse momento eu acho que ele tem que ser usado exatamente para a gente refletir, porque a gente está passando bastante tempo assim sozinho e também em casa. Então, essa reflexão ela pode levar a uma ideia que a pessoa tenha. Dentro do Netas, eu tenho um princípio que é cumpra as metas definidas. Tenha sempre uma meta, porque a vida sem meta é monótona, né?
você não vai ter um momento de felicidade porque você não tem metas. Então, um exercício interessante é você sempre estar definindo as suas metas. Mais uma vez eu volto ao exemplo do diário, onde você deve ir lá colocar suas metas. O dia 31 de dezembro, assim, antes do Réveillon, é um bom momento para você definir suas metas para o ano seguinte. E quando você tem metas, a vida se torna dinâmica, né? Porque você está sempre tentando atingir alguma coisa. E isso te leva a exatamente ter uma atividade por paixão, que você vai ter essa sensação de alegria, de felicidade, quando ela for atingida. Agora, se você não definir suas metas, fica até mais difícil de você se emocionar, porque você não definiu aqueles objetivos definidos, bem citados. Então, defina sua meta. A meta deve ser dinâmica, deve ser uma coisa que você vai conseguir atingir, porque também se você tiver uma meta que é inatingível, você vai viver frustrado, você vai não conseguir atingi-la. E também você tem que ter uma escala de metas. Quer dizer, você foi campeão, vai tentar ser bicampeão, tricampeão, de modo que você vai evoluindo no tamanho da sua meta. E cada uma trazendo mais felicidade, mais alegria. E isso no trabalho, né, na profissão, é também o ponto de você estar sempre bem situado, quer dizer, bem colocado, sem ter uma meta impossível e com isso desanimar, mas sim tendo uma meta que, a meta desse mês é vender tanto, ou é conseguir isso, desenvolver um produto, desenvolver um programa de computador, que aliás é outra recomendação que eu dou. Você está em dúvida e você é uma pessoa de perfil técnico, não deixe de tentar, pelo menos, a profissão de programador, que é uma profissão que tem uma série de vantagens, além da financeira, mas de você ter uma meta bem definida, que é fazer o desgraçado do programa rodar, aparecer na tela funcionando. E aí você vai ter esses momentos de alegria. E além disso, é uma coisa que você vai evoluindo e pode ser feito em qualquer lugar. Agora, com essa facilidade de você levar o microcomputador nas suas viagens, ter em casa, você pode trabalhar 24 horas por dia tranquilamente, usando sempre esse recurso que a tecnologia oferece. Então, é uma profissão muito fácil de você ter paixão, ter alegria e, além disso, o ganha-pão. Sem dúvida, ele é fundamental. Mas procure ver sempre que tipo de pessoa você é. Você é uma pessoa detalhista ou se você, por exemplo, tem mais prazer em ser um vendedor, que já é um perfil bem diferente, é tratar com pessoas, é viver de uma outra forma. Maravilha! Agora, então, para finalizar, estamos chegando já ao finalzinho do nosso programa. Então, para dar a chance de todos os nossos espectadores e nossos ouvintes ficarem ainda mais inspirados, vou perguntar para vocês. Primeiro, vocês seguiram, vocês três aqui, Lara, Santucci e Ernesto, vocês seguiram a sua paixão ou vocês foram atrás do seu ganha-pão? Acho que a resposta é mais fácil do que a mulher deve estar pensando. Mas quais foram os resultados? Quais foram as consequências? Quais frutos vocês escolheram? Foram positivos? Esse é o meu ponto para vocês. Fiquem à vontade para, inclusive, dar os seus contatos, as suas maneiras, para que as pessoas possam contatar e, por que não, conhecer um pouco mais a paixão de cada um de vocês, começando, óbvio, com você, Lara. Eu acho que eu já respondi, né? Claramente é a paixão. É o que de fato me move, é o que move as minhas decisões. Eu não me vejo fazendo algo ao qual eu não goste, eu não me vejo fazendo algo ao qual eu não me encaixe, e empreender é algo que me motiva porque me desafia,
eu tenho uma cobrança interna muito grande em superação, autossuperação. Talvez isso seja um resquício de atleta que eu tenha sido. Enfim, em condições normais não me faz mal, mas entenda, é isso que de fato faz com que eu tenha energia para acreditar nas coisas que eu me envolvo. Mas entendam, para tudo tem um preço, né, gente? Então, o que eu gostaria mesmo de deixar como recado é que vamos fugir um pouquinho dessa visão romântica do empreendedorismo, de que é a solução para todos os males, de que ter empresa faz com que você trabalhe menos e que é ela que vai, de fato, deixar você rico, né? Se é o teu propósito, o teu objetivo. É desafiador, é instigante, é altamente evolutivo, você evolui demais, você aprende. Nesse momento que estamos vivendo hoje, como o Ernesto bem colocou, nem tudo é ruim, claro, não estou aqui ignorando as perdas, né, as questões que não voltam mais, mas para nós que temos negócios, é uma grande oportunidade de parcerias, networking e inovação. Mas como inovar na crise? Justamente porque você vai ter que pensar em formas diferentes do que você fazia, trazer soluções para problemas que até então você não tinha, então não cabe uma solução de algo sobre o que nunca aconteceu, você vai ter que pensar. Então é um grande desafio. Por isso, reforço aqui a ideia de que empreender é para poucos, como o Badiali sempre diz, empreender não é para amadores. E se você tem uma vontade, mas não sabe como, vá estudar. O estudo, o conhecimento, ele determina o teu bolso. Tem uma frase que eu gosto muito. Você, de fato, tem o salário sobre aquilo que você conhece. O salário eu não digo, né? Mas a sua receita, o que você de fato coloca no bolso no final do mês é muito relativo ao que você conhece. Então, à medida que você conhece mais, que você tem mais competência, mais habilidade, mais aptidão para a coisa, mais possibilidades de você ganhar dinheiro. E cuidado, volto a repetir para finalizar aqui a minha fala, com esse mito, esse romantismo do empreendedorismo. Se você não estiver preparado, pode ser que sim, você verifique que tenha sido talvez a pior escolha. E também, para reforçar, existem perfis para empreender. Se não é sua praia, se você de fato prefere algo que seja mais, digamos, seguro, ou mesmo previsível, digamos, então tenha a vida como um colaborador de uma empresa, o que é muito gostoso, o que também é muito bacana. Então não tem nenhum certo, não tem nenhum errado, mas se você for para o caminho do empreendedorismo, saiba que a paixão precisa estar presente. Se você quiser saber um pouco mais sobre o que eu faço, o que eu falo, enfim, Telegram, é só colocar ali, Lara Matos, o meu nome está aqui, e lá é um canal onde eu trago bastante informação. E para finalizar, tem também o Instagram, @LaraAMatos, com 2 T's. Obrigada, gente. Nós que agradecemos. Agora, Maurício Santucci, e aí, você seguiu a paixão, Bernardão? Sim, com certeza, né? E a paixão é aquele despertador que a Lara falou, me tira da cama, né? Mas para eu fazer aquilo que eu gosto, para eu correr atrás daquilo que a minha paixão me aponta, eu tenho que estudar, eu tenho que pesquisar, sabe? Hoje, aos 61 anos, eu voltei para a faculdade, eu estou fazendo filosofia, eu quero aprender mais, eu quero entender mais. Eu quero ter capacidade para realizar a minha paixão, que tem muito a ver com o meu propósito, que a Lara tinha dito lá no começo, né? Qual que é a minha missão? Qual que é a minha visão de negócio? Qual que é o propósito de vida? E muitas vezes visão de negócio também está com visão de vida, né? Qual que é o barato? Aquilo que me tira da cama todo dia e me põe para correr, né? É transformar pessoas, é tirar pessoas do lugar comum e torná-las pessoas extraordinárias. Mas para eu fazer isso, para que eu consiga fazer isso, eu tenho que me preparar, eu tenho que estudar, eu tenho que pesquisar, eu tenho que aprender a entender olhando, eu tenho que aprender a entender escutando. E isso é em todas as atividades.
vou pegar o gancho da Amanda, que é artista, né? Eu tenho facilidade em pintar, mas se eu não for procurar alguém que ajude eu a domesticar o meu impulso, o meu traço com a mão, se eu estou falando em pintura, né? Talvez ele não seja alguma coisa que dê certo. Talvez eu precise de uma orientação, alguma técnica a mais que só a capacidade, que só o dom, que só o desejo interno não satisfaça. Levantar de manhã com alguma coisa muito legal para você fazer é fantástico. Preparar-se para fazer é fenomenal. Ter condições de fazê-lo é a chave do negócio, né? Aproveitar o momento que a gente está meio que no estaleiro, que está meio que travado dentro de casa, né? Vamos pesquisar o que eu posso fazer, qual é a característica do que eu pretendo com a minha. Existe congruência? Existe congruência do que eu sou para aquilo que eu quero me transformar, o que eu quero fazer profissionalmente? Tem a ver tudo isso, você tem que colocar na balança. Tá? E o Instituto Potentiate ajuda você a fazer isso, a se descobrir, a se conhecer. Você é a chave do seu sucesso. Você é a capacidade para tudo aquilo que você quer fazer. Basta você se descobrir e basta você se preparar. Se você quer saber um pouco mais, está aqui meu nome, Maurício Santurce, está no Instagram, www.potentiate.com.br, né, é o site do Instituto. Vamos lá, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Eu tenho certeza que você se descobrindo vai ficar muito mais fácil de você identificar a sua paixão e chegar lá, que é o desejo de todo mundo. E é só assim que você consegue descobrir o seu real potentiato, né? Porque assim a gente consegue desenvolver. Muito obrigado, Maurício, por mais uma noite de sabedoria. E para finalizar, Ernesto Rabecó, você escolheu o ganha-pão ou a paixão? A paixão. E quer dizer, Santurce, você tá voltando a estudar? Legal. Isso é muito bom. Mas eu vou finalizar hoje, não sei se eu já falei assim, mas eu vou falar um pouco mais detalhado, sobre os 10 princípios, eu chamo 10 princípios lunetas, porque chegou um momento da minha vida que eu resolvi escrevê-los pensando nisso exatamente, né, desse assunto que nós falamos hoje. O que fazer na vida para ter uma vida apaixonante? Porque é evidente que o trabalho é parte muito importante, não vou dizer se mais ou não, mas essa questão de você fazer as coisas por paixão é que leva, e é a única forma de levar você à felicidade, que é o nosso objetivo, né? Nessa curta caminhada aqui que temos. Então, os 10 princípios lunetas, eu fiz esses princípios há mais ou menos uns 15 anos, e até hoje eu procuro sempre estar me lembrando deles. Então, vamos lá. Primeiro, atividade física todos os dias. Porque de tudo que nós falamos hoje, uma coisa é fato, você tem que estar em forma. Porque se você não estiver em forma, se você não estiver bem de saúde, você não vai fazer nada bem feito. Segundo princípio, alimentação equilibrada e agendada. É consequência, quer dizer, esses 3 primeiros princípios, eles são básicos para você, pelo menos, deixar a sua pessoa em forma para poder ter condições de fazer as coisas, principalmente o trabalho, com paixão. E o terceiro princípio também é esse, dormir o suficiente para sentir-se descansado. E é nesse momento, inclusive, na hora que você está dormindo ou que você está se preparando para dormir, é que você trabalha na sua cabeça as coisas que você vai fazer no dia seguinte, resolve aquelas pendências que ficaram sobrando do dia de hoje. É um momento muito importante de reflexão. E no sono, às vezes, vem a solução. O quarto princípio já fala diretamente daquilo que nós tratamos hoje. Trabalho, fazer dele um lazer, um prazer. Acho que discutimos esse tema
nos detalhes, com toda a sua conotação, com tudo aquilo que é necessário, como isso é importante. Quinto princípio é ler e estudar. Estar sempre bem informado. E é por isso que voltar a estudar, ler livros, assistir programas interessantes na televisão que tem lá, principalmente nos documentários, e estar sempre estudando, né? Como o Santucci falou, você tem que estar sempre se formando, aprendendo coisas novas, para você se tornar uma pessoa interessante também, conhecedora dos assuntos que estão sendo discutidos. Sexto princípio, espiritualidade, viver a própria. Então não devemos abandonar esse lado tão misterioso que nos cerca, né? A religião, o amor, o sentimento que temos, para onde vamos. O oitavo princípio, esse também é importante, se você quiser ser uma pessoa feliz, amar família, os amigos, ter paixão. Porque você só vai ter paixão se você for uma pessoa feliz. E não nada te traz sentimento de paixão. O nono princípio, inimigos jamais tê-los, porque eles só atrapalham sua vida. Então procure sempre, mesmo no seu concorrente, mesmo num cliente que está te ferrando, vá com calma, crie amizade com ele. E o décimo princípio, aliás, o nono, agir com ousadia, calma e persistência, básico. E o décimo, o que nós falamos aqui, cumprir as metas estabelecidas. É exatamente atingir um trabalho que te dê alegria e, de sobra, se der um bom ganha-pão, melhor. Mas é certeza que ele virá. Isso tudo no livro Dicas de Como Chegar Lá, que está disponível gratuitamente e sem senha no meu site ernestoavercol.com.br.